A discografia da Legião Urbana é uma das mais ricas da história da música brasileira, do rock brasileiro e, na minha opinião também, da história da música mundial, da música pop. E essa discografia ela começa com o lançamento desse disco aqui, é o primeiro disco da Legião Urbana, tá aqui ele. Esse disco ele foi lançado em 1984. É um disco que já traz alguns indícios de como a Legião Urbana marcaria a sua presença no mundo e faria parte da história da música. Aqui já há um refinamento, principalmente nas letras e no canto de Renato Russo, a soma de elementos simples musicais, ao refinamento da voz e das letras, produzir uma música impactante, ao mesmo tempo simples e ao mesmo tempo poderosa. Esse disco destoa da música pop dos anos 80, de muito que se fazia, por não ser um disco praeiro, de músicas alegres, engraçadinhas. Pelo contrário, a voz de barítono dramática do Renato, com suas letras, e com essa musicalidade simples da Legião Urbana, falava de outros sentimentos brasileiros, que não aquele sentimento de que vivíamos um país eternamente maravilhado e maravilhoso, sem nenhum tipo de sombra pairando. E vai ser sobre essas sombras que o Renato vai escrever e vai cantar sem ter um tom de, sabe, de porta de fábrica, sem ter isso. Vai ser um tom lírico, um tom ameno, mas profundamente contundente. O segundo disco da Legião Urbana é o disco 2, esse disco aqui ele, bonito, de 1986. Se a Legião Urbana tivesse acabado quando ela lançou esse disco, mesmo assim ela já estaria na história da música brasileira. Esse disco é totalmente diferente do primeiro disco, é um disco intimista, que traz reflexões filosóficas, mostra uma musicalidade mais madura da banda. Para mim tem uns arranjos primorosos, traz clássicos como Tempo Perdido, como Andréa Doria, Fábrica, Eduardo e Mônica. Aqui sabe, é até comovente saber que uma rapaziada na faixa dos seus 20 e poucos anos produzir um disco tão importante, tão absoluto em letras poéticas, musicalidade satisfatória, e que revelava a inteligência de uma geração, de uma época. O Brasil que saía das fábricas de disco nos mostrava uma juventude extremamente inteligente e capaz. O próximo disco da Legião Urbana foi esse aqui, Que País é Esse? Que País é Este? Esse disco aqui é de 1987. Esse disco ele traz um apanhado de canções pré-Legião Urbana. Algumas das músicas que compõem esse disco faziam parte da banda chamada Aborto Elétrico, que era do Renato e do Bonfá. O Que País é Esse? Ainda traz essa aspas aqui, 1978, 1987. E é um disco agressivamente falando assim, pesado, rock and roll. Trouxe dois clássicos absolutos, Que País é Esse? E Faroeste Caboclo, mas tem Eu Sei, Angra dos Reis. Assim, é um super disco de
gutural, sabe? De dizer que as coisas não estavam ainda bem. E o mais estranho é que a maior parte das músicas foram compostas na década de 70, mas muitas dessas canções, as canções políticas, infelizmente ainda refletem o nosso país. O que país é este? Este é um disco profundamente rock and roll da Legião Urbana. Depois da toda a adrenalina do disco 3, a Legião lançou em 1988 este aqui. Que país é este? Desculpe, As Quatro Estações. As Quatro Estações é um disco lírico, cheio de canções românticas, um disco quase que acústico e que foi um sucesso retumbante na época. Nesse disco aqui, já sem o baixista, infelizmente, Renato Rocha, convertido aqui agora em trio, a Legião Urbana mergulha na espiritualidade, canta de maneira dramática a relação com as drogas, fala das angústias de toda uma geração, mas com muito lirismo e com muito respeito aos sentimentos. Dos discos da Legião Urbana, esse é um dos que eu mais gosto, é um dos mais belos. Para mim, é um clássico do rock and roll mundial. Depois do Quatro Estações, a Legião Urbana lançou este aqui. No ano seguinte, eles lançaram O Descobrimento do Brasil. Dos discos da Legião Urbana, é o que eu considero o mais simples, assim, em termos de músicas, de letras, mas aqui tem canções também muito bonitas. Nós não sabíamos, mas a partir daqui, né, o Renato começa a enfrentar os problemas com saúde, mas é um disco que tem algumas canções interessantes, como 29, Perfeição. Tem uma belíssima canção aqui, Só Por Hoje, que é um grito sobre pessoas que têm dependência química. A sonoridade, ele já não tem aquelas características dos outros de álbum. As músicas são um pouco diferentes entre elas, não há uma, digamos assim, uma lógica sonora, não há um tema que vai se aprofundando, mas é um disco que mostra ainda, né, um fôlego incrível da banda. Depois, a Legião Urbana lançou esse aqui, que é um disco muito especial, é o aqui, ó, tá vendo? Em 1991 já, aqui foi o disco 5 da Legião Urbana, ele abre, aqui tem um pôster, ó, muito bonito. Esse disco, eu gosto também muito dele, é quase uma ópera rock and roll aqui. É um disco musicalmente suave, mas de letras extremamente dramáticas. E o canto do Renato vai quase como um cantor de ópera. Por isso que eu considero esse disco como se fosse um disco ópera da Legião Urbana. São músicas longas, lentas, e ele vai falando de literatura, de drogas, de juventude, de amores possíveis. É um disco cheio de reflexões, e nesse disco aqui tem um clássico absoluto da nossa música, que é a canção Metal Contra as Nuvens, uma música de mais de 10 minutos, que conta uma história profundamente dramática de desencanto e encontro. Um disco que flerta com aquela ideia medieval de cultura, tudo isso dentro da linguagem rock and roll da Legião Urbana. Passou um tempo, a Legião Urbana lançou, eu agora não tenho um vinil, ainda não tenho, mas já foi lançado, aquele que seria o seu último disco, A Tempestade. Embora seja o seu último trabalho em estúdio, é um disco que o Renato já estava bastante debilitado, é um dos melhores discos da discografia da Legião Urbana. São músicas belíssimas, dramáticas,
é um álbum, há um conjunto, há uma ideia de, de identidade musical. É um pouco sombrio, mas ao mesmo tempo é belíssimo, é cheio de lirismo. É um disco que eu sempre ouço. O Renato encerra a vida dele deixando esse testamento musical para todos nós. Ele canta aqui também de maneira, embora a voz já estivesse bem fragilizada, ele canta de maneira belíssima, belíssima, belíssima. É um disco para mim filosófico, é um disco de conexão com a nossa humanidade, que fala das nossas fragilidades, do quão pequeno nós somos, do quão frágil nós somos diante as contradições, imposições e escolhas nossas também. A Tempestade. Esse disco seria duplo, como não foi lançado como eles queriam. No ano seguinte a gravadora lançou esse aqui, que é a continuidade desse. É uma outra estação, mas esse difere bastante desse. Esse aqui tem um clima mais ameno, acústico, suave. As letras são mais calmas, mais simples da perspectiva de quem não mergulha em temas tão pesados e dramáticos como esse. Aqui uma outra estação. Nem parece que seria uma continuidade do outro, é bem diferente. Ao contrário de que muita gente pensa, a discografia, a Legião Urbana não é uma banda repetitiva. Quem escuta sabe que um disco difere sim do outro. Vale a pena também ouvir, assim, aqui tem, por exemplo, As Flores do Mal, tem A Tempestade. Então, tem muitas coisas bonitas também nesse disco. Traz o último grito oficial da Legião Urbana. E aqui é minha discografia da Legião Urbana. Quem sabe um dia os arquivos da Legião Urbana nos permitam que outras canções e outros álbuns com canções inéditas talvez esteja por aí em algum arquivo esperando que um dia sejam lançados. Espero que vocês tenham gostado. É a minha visão sobre a Legião Urbana, talvez você tenha a sua. Paz e luz.